Queria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 14. Números 14 e o outro, a gente vai fazer uma comparação de textos hoje aqui. A gente vai ver a história de Números 14 e a gente também vai ver a história de Atos 16, versículo 23. Números 14, de 1 a 3, e Atos 16, de 23 a 25. A sua grande arma. Esse é o tema que eu quero trabalhar. Qual é ela? Vamos ver. Números 14, de 1 a 3. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Até aqui. E eu queria frisar aqui: todos os filhos de Israel murmuraram contra o Senhor. Atos 16, versículo 23 é outra história, mas com uma ação totalmente diferente. Diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Todos os filhos de Israel murmuravam contra o Senhor, mas Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Essa é a diferença que eu quero trabalhar. Enquanto uns murmuram, outros louvam. Qual é a consequência da murmuração? Qual é a consequência de uma vida que murmura? Por que a gente murmura? Qual é a causa de fato de uma murmuração? Mas também, talvez outra pergunta é: qual é a consequência de uma vida de louvor? Por que adorar? E o que o louvor produz na gente? Todos os filhos de Israel murmuravam contra o Senhor, e Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. A pergunta é: e você, como você tem vivido? O que manifesta a sua vida? Primeiro grupo ou o segundo grupo? O que é normal? Qual é o seu normal? Você talvez segue o fluxo da multidão que murmura, ou você é o avesso disso tudo? Muito pelo contrário, contrariando a todos, mesmo que depois de apanhar, como Paulo e Silas aconteceu injustamente, você ainda confia em Deus e valoriza a Deus a ponto de louvá-lo, independente das circunstâncias. Qual é a sua postura? Bom, o texto 1, ele fala da reação do povo de Israel quando receberam um relato dos 12 espias que foram à terra prometida para ver como que era a terra. Bom, o contexto é o seguinte: o povo de Israel tinha saído do Egito, onde eles tinham sido escravos no Egito por muito tempo, e de forma milagrosa eles saíram do Egito, coordenados por Moisés, passaram pelo Mar Vermelho e foram em direção à terra que Deus tinha prometido. Era uma viagem relativamente curta. Eles chegaram às portas da terra, e nós estamos nesse momento onde Israel está nas portas da terra prometida, mas não sabiam como que eles tomariam posse da terra. Moisés mandou 12 espias. Esses 12 espias foram lá dentro e contestaram, e vieram com um relatório. 2 vieram com relatório e 10 vieram com outro relatório totalmente negativo. O relatório positivo de Josué e Caleb foi: gente, tem gigante na terra, tem inimigo na terra, nós sabemos que tem, mas a terra é boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que produz muito, que terra incrível. Esse foi o relatório dos 2. Mas os 10 que foram, tiveram o pior
relatório de todos: olha, nessa terra tem gigante, nessa terra tem um povo fortificado, nessa terra tem um povo organizado. É impossível, nós vamos perder, não tem como. E aí, a partir desse relatório, que o povo de Israel se comportou dessa forma que a gente acabou de ler. Sabe qual foi a reação do povo? A reação do povo quando recebeu a notícia foi murmurar contra Deus. Mas gente, vê se não é um paradoxo em si. Eles tinham acabado de ver os milagres mais incríveis. Eles tinham saído da terra prometida e do Egito, e eles atravessaram o Mar Vermelho. O mar se abriu, gente. Eles viram coisas extraordinárias. Eles estavam no deserto, não tinham o que comer, não tinham o que beber, e mesmo assim o Senhor mandou codorniza, mandou maná. Eles tinham o que comer, Deus de forma sobrenatural. Eles só tinham uma roupa, mas diz o texto bíblico que as roupas não se desgastaram. O tempo que eles ficaram no deserto, eles viram coisas grandes Deus fazer, sabe? Mas o povo ainda assim, mediante a um perigo iminente, mediante a uma situação adversa, eles escolheram não acreditar na promessa de Deus e olhar para as circunstâncias, e como consequência disso, aquele povo reclama, aquele povo murmura. E depois que o povo duvida, eles têm a capacidade de manifestar tanta incredulidade que pedem para Moisés para voltar para o Egito. Não, vamos voltar para o Egito, vamos voltar a ser escravo, vamos para a escravidão de novo. Mas já o segundo texto, ele relata exatamente o oposto do primeiro texto, o oposto que o povo de Israel fez. Paulo e Silas estavam numa prisão em Filipos, primeiro eles estavam em Filipos, fazendo a obra de Deus. E diz que eles foram à casa de Lídia, e eles participavam de uma reunião de oração na casa de Lídia, uma recém-convertida. E junto com eles começou a vir uma mulher que era possuída de espíritos malignos, e ela era a adivinhadora da cidade, e os seus patrões ganhavam muito dinheiro com isso, porque ela trazia adivinhação sobre a vida dos outros, mas porque era possessa de espíritos malignos. Aquela mulher veio para Paulo e Silas, mesmo o diabo falando assim: esses são verdadeiros homens de Deus. Mas aquela mulher estava sendo presa. Paulo e Silas viram que aquilo aconteceu com uma recorrência, e falaram: em nome de Jesus, seja expulso todo demônio. E aquela mulher foi liberta daqueles espíritos malignos. Uma coisa boa que Paulo e Silas estavam fazendo, só que mexeu no bolso dos seus senhores, porque aquela mulher era fonte de lucro para os seus patrões. Como consequência disso, Paulo e Silas foram encerrados na prisão, porque eram pessoas influentes na cidade, e Paulo e Silas foram presos. E quando eles foram presos, eles foram surrados na prisão, carne exposta, a ponto de seus corpos ficarem totalmente debilitados e abatidos. A prisão em Filipe, ela tinha 3 estágios. O primeiro estágio era o estágio público, o segundo estágio era o estágio mais de solitária, onde as pessoas ficavam presos não só num tronco, não só com as mãos presas, como com os pés presos. Agora vocês imaginam, e o terceiro estágio era o estágio de execução do prisioneiro. Vocês imaginam o que ia acontecer? Aqueles homens foram espancados, tiveram seus ferimentos expostos e foram colocados numa masmorra, num lugar onde não existia nenhuma higiene, mas era zero de higiene. Além de não existir higiene naquele lugar, era uma questão de tempo, 2, 3 dias, a infecção naquele corpo, aqueles homens morreriam, não tinham o que fazer. Mas diz o texto bíblico que por volta da meia-noite, mesmo assim, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Você imagina isso? Nós estamos diante de 2 posturas da vida. É sobre essas posturas que eu vou falar. Surpreendentemente, eles tinham tudo para murmurar, mas não murmuraram. Surpreendentemente, apesar de estarem fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, fazendo bem para aquela mulher, apesar disso, estavam presos em condições subhumanas. Porém, não se achou em seus lábios nenhuma reclamação, nenhuma murmuração. Pelo contrário, a única coisa que saía da boca deles era louvar a Deus.
era adoração ao nome do Senhor. Sabe, gente, eu fico impressionado com isso, sabe por quê? A gente aqui hoje precisa contrapor essas duas situações. Nós temos duas situações aqui. De um lado, um povo que experimenta milagres, que experimenta maravilhas de Deus, e num momento de luta, começam a rejeitar aquilo que Deus queria fazer por eles. E do outro lado, duas pessoas totalmente rendidas a Deus, que experimentaram o pior que essa terra poderia experimentar, experimentaram agressão injusta por pregar o evangelho, ou seja, eles estavam indo em direção ao caminho de Deus, na forma que Deus queria. O que vinha para eles era só bomba, era só problema. Mas mesmo assim, diante daquela situação caótica, estavam louvando e adorando a Deus em meio à sua dor. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz o seguinte: fazei tudo sem murmuração e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que inclusive o título que lhe cabe de filho de Deus faça sentido. É isso que o texto está falando aqui. Essa é a exortação bíblica. Fazei tudo sem reclamar, sem contender, sem brigar. Esse é o padrão do reino de Deus. O que é normal, gente, o que é certo biblicamente, é o povo que tem louvor, que tem adoração a Deus como padrão. Mas por que existe tanta murmuração? Presta atenção nisso. Agora eu já começo a trabalhar o primeiro princípio aqui. Por que existe? Porque a prática da murmuração ou a prática do louvor estão ligados diretamente com o valor que damos a Deus. Vou repetir. A prática da murmuração ou o louvor a Deus, são duas posturas diante da vida, estão ligados diretamente ao valor, à posição, ao lugar que nós damos a Deus na nossa vida. Quem é Deus para você? Dependendo do que Deus é para você, você vai murmurar ou você vai louvá-lo, dependendo disso. A minha tese aqui é a seguinte, gente: suas convicções a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é, vão mudar a sua postura diante da vida, ou vão ditar a sua postura diante da vida. Dependendo de quem Deus for para você, ou da sua boca vai sair uma murmuração, ou vai sair louvor. Simples, porque a boca fala o que o coração está cheio. O que eu estou falando hoje é o que está por trás de uma vida de murmuração e de uma vida de louvor. É exatamente quem Deus é ou deixa de ser para você. O que está por trás de uma vida de murmuração? Em primeiro lugar, o texto nos coloca: toda murmuração é contra Deus. Toda murmuração é contra Deus. Toda murmuração que sai da boca não é contra quem você está falando ou contra a situação que você está passando. Muito pelo contrário, toda murmuração é contra Deus e contra a sua essência. Olha o que o texto diz lá em Números capítulo 14, que nós acabamos de ler. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Peraí, contra quem que eles murmuraram? Contra Moisés e contra Arão. Será mesmo? Veja a resposta de Deus à murmuração do povo contra Moisés e contra Arão. Está lá no versículo 26, diz o seguinte: depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Contra quem que murmura? Contra Deus. Eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Mas eles estão reclamando contra Deus? Não, eu só estava reclamando contra Moisés. Não é isso que o texto está falando. Eles estavam murmurando contra Deus. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque quando murmuramos a respeito de um fato ou com pessoas, estamos dizendo que a nossa vida está subordinada ao acaso.
está subordinada a alguém, ou seja, os fatos acontecem de forma aleatória, ou são consequência das relações que eu tenho, e assim estamos dizendo que Deus não está no controle, que Ele já perdeu o rumo da nossa vida. Então, se nós estamos no deserto aqui, se foi prometido a terra, mas chegou aqui, tem inimigo que não dá para a gente tomar a terra, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Deus prometeu, nós não vamos conseguir, vamos voltar, mas Deus prometeu. O que você está falando com isso? Você está falando assim: Deus não é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Deus não está no controle. Deus não tem todo poder. Toda murmuração é uma murmuração contra Deus. Quando a gente fala, a nossa história não está indo por um caminho bom, a gente está falando assim: Deus não sabe ter o controle da nossa história. Toda murmuração é contra Deus. Aqui Deus está falando assim: quando você pensa que a sua vida está subjugada a alguém, ou subjugada ao seu patrão, ou subjugada ao seu líder, ou subjugada ao acaso, ou subjugada à economia, você está enganado. Deus está falando: eu tenho o controle de tudo. Não tome postura de maldizer os planos que eu tenho forjado para você. Toda murmuração é contra Deus. E sendo assim, a murmuração é apenas o sintoma sobre quem Deus é para você. É a febre, gente. Gente, isso é tão sério, tão importante. Ninguém aguenta ficar do lado de gente que murmura. Não só as pessoas. Olha quando a gente fala que a coisa está indo errado, a gente está falando o quê? Deus não tem controle. Deus não sabe o que fazer. Toda a murmuração é contra Deus, porque o princípio ferido, o princípio da murmuração é: a vida não está no lugar certo, Deus não sabe conduzir a minha vida. Em segundo lugar, toda murmuração, além de ser contra Deus, toda murmuração é um atraso de vida, é um atraso de tempo. É isso que o texto nos fala. Toda vez que acontece um problema e você encontra uma dificuldade, a sua escolha é ficar reclamando, a sua visão fica bitolada, seu cérebro bloqueia, você fica cego pela reclamação, e tudo isso vai levar você a não analisar a situação, não tomar de forma sóbria os fatos, a ser partidário, a não se autoanalisar no processo e ver o que você precisa melhorar, a não lhe acreditar o que lhe deve. Você simplesmente tem a visão turva em relação à vida, a todos. A culpa é do outro, a culpa é da sociedade, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. Sempre isso. Quando nós começamos a culpar os outros e reclamar, nós não melhoramos, nós não olhamos para o que nos cabe, nós não enxergamos a nossa culpa. Vê o que aconteceu com o povo de Israel. O próprio texto que nós acabamos de ler, lá em Números 32, indo um pouquinho mais à frente, a história desenvolveu, no versículo 13 diz o seguinte: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel. E olha o que aconteceu, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus e murmuraram, porque a situação era impossível, mas Deus não tinha prometido. E olha o que aconteceu: se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e olha a consequência: e fê-los, ou seja, os fez andar errantes pelo deserto 40 anos. A murmuração atrasou a vida dos caras 40 anos. 40 anos. Olha isso aqui, gente. Você já imaginou que por função de você ser essa pessoa que tem uma visão desfocada a respeito de Deus e das suas promessas e dos fatos da sua história, e por isso te faz ser um murmurador? Você já imaginou que por função disso, isso tudo pode trazer consequências trágicas para a sua vida? É isso que o texto está falando. Consequências trágicas. Aquilo que já estava às portas demorou mais 40 anos para fazer. As promessas de Deus já estavam ali na esquina, mas a gente falou assim: a coisa é muito difícil. Não, isso está totalmente errado. A gente fala, a murmuração traz em si a essência. Deus não está no controle, ou se Ele está no controle, Ele não é poderoso para fazer tudo que prometeu. Foi isso que aconteceu. Talvez hoje aqui pela manhã tem um monte de pessoas que estão literalmente no deserto, porque a sua boca tem te colocado lá. A palavra cria mundo, gente. Deus criou pela palavra, haja luz. Da sua boca pode sair fonte de maldição ou de bênção. Nós criamos.
Quanto as promessas de Deus aqui não foram derramadas, porque a gente simplesmente chega na porta da terra prometida e a gente fala assim, não vai dar, e a gente critica porque o outro fez e entrou na minha frente. Deus está no controle, Ele é todo poderoso para fazer, Ele constrói. Muita gente vem para mim dizer assim, mas pastor, parece que minha vida está travada, tem um encosto, e eu não saio do lugar. Já sei, deve ser demônio, já sei, é maldição hereditária, é maldição, minha mamãe foi assim, papai foi assim, vovô foi assim, vovô foi assim, sabe, sempre tem uma causa externa, sabe, sempre tem uma terceirização de culpa, sempre tem o outro, o problema é o outro, o problema é a situação, a cultura, o problema é a minha história, o problema sempre é o outro. Mas talvez ninguém para pensar, será que eu sou eu? Será que eu sou um cara intragável de estar do lado? Será que eu resolvo sempre olhar a história sob a perspectiva de um Deus que não cuida de mim? Que é isso que a murmuração está falando. Será que não sou eu? Os textos nos diz, esse texto que nós acabamos de ler, que uma postura errada de murmuração fez com que o povo de Israel andasse errante pelo deserto. Ei, tem muita gente aqui hoje que porque vomita murmuração, já se perdeu no caminho, já não acha mais a porta. Você bate e a porta nunca se abre. É por isso que a Bíblia diz que a vida e a morte estão na ponta da sua língua. O texto de Tiago fala sobre isso. Vários outros textos são na ponta da sua língua. É por isso que a gente às vezes não entende que nós somos o que nós falamos. A murmuração, gente, é apenas a boca falando do que o coração está cheio. É isso. É o sintoma, é a febre, mas existe uma causa. É isso que eu quero falar. A murmuração, gente, é febre. Um coração murmurador só está denunciando a verdadeira causa de que Deus não tem o controle da minha vida, ou Deus está me deixando. Não é verdade. Não é verdade. A murmuração desonra a Deus. Certa vez alguém disse que a murmuração é o louvor do inferno. Porque eu quero trabalhar esse dualismo entre murmuração e louvor e adoração. Daqui a pouco eu vou entrar aí. Se o louvor é a adoração a Deus, que Ele está no controle, a murmuração é a adoração do diabo, dizendo que Deus não tem controle de coisa nenhuma. A murmuração é o louvor do inferno, sabe? A murmuração é o teste de quem não dá valor a Deus, porque acredita que Deus não está conduzindo a história. Então, toda murmuração é contra Deus, e toda murmuração é um atraso de vida, porque te coloca errante no deserto. Mas o que é próprio do reino de Deus? O que é normal para o reino de Deus? Eu venho com um contraponto, que é a postura que Deus espera da gente hoje, e a gente vai ver a beleza que é isso. É louvá-lo, é o louvor. A experiência de Paulo e Silas deixa isso claro para nós. O reino de Deus é marcado por louvor e adoração. Mas por quê? Por quê? Em primeiro lugar, porque todo louvor a Deus revela quem Deus é para você. Se a murmuração revela quem Deus é para você também, mas de forma antagônica, de que Deus não tem controle, o louvor diz, Deus está no controle. Uma postura de uma vida de louvor evidencia que a gente acredita que Deus é Senhor, e Ele sabe o que é melhor para nós, independente das circunstâncias. Suas convicções a respeito de quem Deus é vão ditar a sua postura diante de Deus. Murmuração como sintoma, febre. A causa é, Deus não está no controle, Ele não sabe o que é melhor para mim. Agora, louvor como sintoma bom, a causa é, Deus está no controle, a história não perdeu o direcionamento dEle, Ele sabe o que é melhor para mim. Por isso nós o louvamos. Por exemplo, quando a gente está alegre, ou quando a gente está triste, a gente louva. A gente louva a Deus quando a gente é promovido, mas a gente louva e dá graças a Deus quando a gente é demitido, porque sabemos que Ele é pai, Ele não é padrasto, então Ele não vai dar pedras para os seus filhos, Ele tem pães para os seus filhos. Eu me lembro uma vez,
eu sempre fui um cara que gosta de estudar. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de estudar, eu gosto, é meu. E uma coisa que eu nunca pensei na minha vida é que eu ia tomar pau numa prova que todo mundo passa. Isso para mim era uma coisa. Minha mãe falou que quando eu era pequeno, quando eu tirava 8 eu chorava. Então eu fui fazer uma prova. E assim, eu queria. Muita gente sabe da minha história aqui. Eu sou piloto eu fui piloto de avião, né? Eu tirei a primeira carteira de piloto de avião e tal. E só tinha uma faculdade na época. A faculdade era a Faculdade de Ciências Aeronáuticas da Estácio. Eu sei que deve ter alguém que trabalha na Estácio aqui, mas a gente sabe que faculdade particular você paga, você passa, né? Sim, passa no vestibular. Não estou dizendo na faculdade não, tá? Gente, eu fui fazer a prova da Estácio de Sá, de vestibular. Eu fui o único cara que fiquei reprovado na Estácio de Sá. Cara, que raiva que me deu aquilo, meu irmão. Que raiva que me deu aquilo. E eu lembro, eu era garoto, sei lá, devia ter 17, 18 anos, comecei a chorar. Minha mãe falou: meu filho, o Senhor está no controle da sua vida. Você se esqueceu disso? Se Ele fez assim, Ele está no controle. Levante, adore ao Senhor, porque Ele controla a tua vida. Minha mãe vapo na minha cara. Mas é essa postura. Sabe, é essa postura. Gente, olha só, essa é uma mensagem muito incomum. Eu nunca preguei sobre o tema, mas o Senhor falou muito forte no meu coração. Uma postura de adoração. Uma postura de adoração. Vocês vão perceber que a postura de adoração evidencia quem Deus é, mas também cria caminhos. Que esse é o meu segundo ponto. Primeiro, evidencia quem Deus é. Se a nossa postura diante da vida não é uma postura de louvor e adoração a Deus, a gente está falando: Senhor, você não é totalmente Deus não, você não pode todas as coisas. Sabe o que isso faz? A gente volta atrás, começa a rodar no deserto, a vida não dá certo, nada dá certo, porque ninguém aguenta ficar do lado de gente murmuradora, gente. Agora, o cara que, cheguei hoje 3 horas para chegar no trabalho, por causa aconteceu isso essa semana, fui no enterro, demorei 3 horas para chegar no enterro que eu fui. 3 horas, de Irajá até aqui 3 horas. Falei: meu Deus do céu. Cheguei em casa, falei assim: Deus, muito obrigado. Cheguei em casa, estou vivo, está tudo certo, estamos aqui. Que postura que nós temos diante da vida. A sua postura evidencia quem Deus é para você. Por isso que nós o louvamos. O que está por trás da murmuração? Deus não sabe o que é melhor para mim. E o que está por trás do louvor? Eu confio em Deus, Ele tem pães para mim, Ele não tem pedras para mim. Todo louvor a Deus revela quem Ele é. Em segundo lugar, sim, em primeiro lugar, todo louvor a Deus revela quem Deus é para você. Em segundo lugar, todo louvor a Deus atrai a sua presença. Salmo 22, versículo 3 diz o seguinte: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Quando a gente abre a nossa boca, Deus está ali, gente. A gente começa a falar: tu és santo. Ele, opa, chamou. Gente, louvor gera algo tremendo. A consciência de que Deus está na casa, Ele está presente. Não é apenas um arrepio, gente, não. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele está aqui. Ele habita na presença de Deus. Daí quando Deus está, tudo pode acontecer. Nós podemos clamar por socorro pela presença dEle. Nós podemos ter abrigo na presença dEle. A abundância de alegria na presença de Deus. E quando Paulo e Silas, se um exemplo errado foi o povo de Israel lá em Números, agora Paulo e Silas serve como exemplo de louvor. Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, amarrados, eles começaram a louvar a Deus, e louvaram no momento menos esperado possível, porque eles tinham plena certeza de que Deus, eles serviam e eles louvavam a Deus, porque eles sabiam: Deus está no controle. Se é para eu estar aqui, eu vou estar aqui. Se é para apanhar, eu vou apanhar. Deus sabe o que é melhor para mim. E eu pergunto para você: qual é a sua plataforma de existência? Essa é a minha pergunta, é a pergunta central do primeiro ponto. Qual é a sua plataforma de existência? Murmuração ou adoração? Murmuração ou adoração? Essa resposta define quem Deus é para você.
define quem Deus é para você. Se você quer murmurar, eu te apresento 1 milhão de motivos, porque você vai ter. Mas eu te advirto, toda murmuração que você faz é contra Deus. Você está dizendo assim: Deus, não é bom para você não é bom para cuidar de mim, Deus. Você não é bom para me prover. Você está reclamando de Deus. Mas Paulo e Silas entendiam isso, e eles viam naquela situação tão dolorida uma oportunidade de oferecerem o mais perfeito louvor a Deus, porque a adoração deles tinha uma mensagem que estava sendo comunicada. Não depende se está tudo bem, não depende se estou na beira da praia ou se estou na prisão. Eu sou apaixonado pelo Senhor e Ele controla a minha vida. Aleluia. Postura diferente, vida diferente. A sua postura vai ditar uma vida feliz ou não, gente. Por quê? Por quem Deus é. E talvez com a voz dolorida, aqueles dois, e rouca de tanto que eles apanharam, eles abriram a sua boca e tomaram aquela sala de adoração, e aquilo se transformou para Deus na adoração mais linda. E quando eles ouviram aquele louvor, Deus ouviu aquele louvor, Ele entrou naquela prisão e tomou aquele lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu preciso te perguntar: existe porta fechada que Deus não possa abrir? Disse o texto que as portas daquela prisão abriram sozinhas. Um terremoto veio, tudo balançou e as correntes se quebraram. As portas se abriram. Existe alguma porta que Deus não possa abrir? Deus entrou e veio receber o louvor diretamente da boca sofrida de Paulo e Silas. Meu irmão, quando nós estamos enfrentando lutas, essas são as oportunidades que mais nós temos para adorar a Deus. A pergunta é: como você tem lutado suas lutas? Como? Será que o problema é do outro? Será que é todo mundo tentando me boicotar? Será que Deus não me ama coisa nenhuma? Meu querido, minha querida, nada foge do controle de Deus. Ele tem o controle da história. E se Ele tem controle da história, mesmo amarrado, mesmo no tronco, eu adoro ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Qual é a sua postura diante da vida, nesse momento? Nesse momento agora, estou tanto tempo desempregado, meu Deus, e tal, não sei o quê, não aguento mais. Já vem esse povo falar de Deus, Deus é bom coisa nenhuma. Qual é a sua postura diante da vida? Deus é todo poderoso, você precisa entender isso. Murmuração ou louvor? Murmuração ou adoração? Então, uma vida de louvor não revela apenas a nossa convicção a respeito de quem Deus é para a gente, porque a boca fala o que o coração está cheio. Mas esse texto nos ensina que uma vida de louvor, a sua postura de adoração diante da vida, louvavam e adoravam, cadeias quebraram, portas se abriram. A sua postura de adoração diante da vida abre portas, faz caminhos para vivermos uma vida extraordinária em Deus. E o segundo ponto é: todo louvor não apenas revela quem Deus é, mas uma vida de louvor e adoração traz libertação. Todo louvor abre caminhos para o sobrenatural de Deus. Todo louvor abre caminhos para o sobrenatural de Deus. O louvor de Paulo e Silas gerou um terremoto naquele lugar. E por causa daquele terremoto, Deus deu uma virada na vida deles. Cadeias se quebraram, portas se abriram. E aqui tem um princípio: uma vida de louvor liberta quem louva, leva para um outro nível quem está adorando. Que tem um segredo poderoso: louvor não é apenas a consequência de acreditarmos que Deus tem o controle de tudo. Louvor é uma arma de conquista. Louvor é a grande arma de libertação. Todo louvor liberta. Paulo e Silas estavam presos, e eles louvavam da cadeia, e os grilhões se quebraram. E eu preciso te
se perguntar, em que você está preso hoje? Qual é o motivo da sua prisão hoje? Talvez você esteja aqui hoje preso na depressão, talvez alguns estejam presos em dívidas, talvez outros aqui estejam presos em amargura. Você está preso num poço de lama, cheio de pecado, impureza, cheio de culpa. Você está preso numa situação familiar sem saída. Eu preciso te falar hoje aqui, a resposta de Deus para a tua vida é: louve, louve, adore, adore quem Deus é. Deixa que o que cabe a Ele fará. As cadeias se quebrarão, a vida reaprumará. É isso que o texto fala. Louve genuinamente, porque o louvor liberta. Uma porta vai se abrir, uma saída vai aparecer. É impossível que alguém que reconheça tanto a Deus e o louva na hora de dor não tenha uma porta aberta, porque todo louvor traz libertação. E olha o que diz lá em Atos 16, versículo 26, essa mesma história. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Quando? Imediatamente. Foi depois de uma semana? Depois de um mês? Não, imediatamente. Veja bem, o louvor começa de dentro para fora, gente. Ele pode quebrar fora, mas acontece geralmente primeiro, porque o louvor diz: eu reconheço que tu estás no controle. E a partir dali, tudo começa a se quebrar. E olha o que acontece: e todas as portas se abriram. Presta atenção, não foi a porta apenas da gaola, da cela de Paulo e Silas. Foi a porta de todo mundo. Ou seja, uma vida de louvor não traz apenas libertação para quem louva, mas para aqueles que te cercam. Então muitas vezes você fala assim: qual é a resposta para o meu filho que está nas drogas? Qual é a resposta para o meu marido que está me traindo? Ou para minha esposa que está me traindo? A resposta é: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já me deu uma família restituída, eu já consigo enxergar. E a gente começa a falar: caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. E a gente profetiza, e em ser nossa casa de adoração, o louvor é a grande arma que nós temos, que o inferno não prevalece. Percebe? Não são cadeias que você quebra, não são cadeias que você quebra, são cadeias que você não só quebra para si, mas para aqueles que te cercam. Paulo e Silas oravam e adoravam. Imagina assim: puxa aí, Silas. E os Silas: dá o tom, dá o maior. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Agora você imagina entrando naquela cadeia, um grande terremoto, os guilhões se soltando, as portas se abrindo, todo mundo liberto. Mas era Paulo e Silas que estavam adorando. Quando você adora, quem está ao teu redor sente também a resposta de Deus para eles. Isso é muito sério. Sabe, gente, o que o Senhor tem me incomodado é que a nossa igreja precisa aprender o poder da adoração. Há um tempo já, eu tenho falado isso em casa. Eu falei isso umas 3 mensagens atrás, falando sobre a adoração de Davi. Vocês lembram disso? Voltando, nós precisamos entender que a ferramenta da presença de Deus é: Deus habita no meio dos louvores. Porque o louvor entende que a dependência é dele, e Deus é todo poderoso para fazer tudo. Veja, Paulo e Silas adoravam, e aqui está uma libertação para toda a cadeia, e as correntes de todos se soltaram. É isso que diz o texto. Sua família está debaixo de opressão, seu escritório está vivendo um grande problema, sua escola está vivendo um momento ruim. O Senhor fala para você hoje: louve, abra sua boca e declare quem Ele é. Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és maior do que qualquer plano que eu possa fazer. Senhor, Tu tens a resposta de tudo, em Ti está a vida e a morte. O Senhor é maravilhoso. Comece a glorificar a Deus no seu lugar de trabalho. Comece a cantar louvores na sua casa. Comece a estabelecer a adoração como estilo de vida. Sabe, gente, aqui ó, acordei, eu te agradeço assim ó. Já vou cantando assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E a gente agradece. Acordei,
Já acordei, meu irmão, o Senhor tem grandes coisas para fazer. E a tua devocional? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer saber se você é um adorador? Quer saber? Na sua devocional, no teu momento de oração, só tem petição? Não é possível que alguém que tem devocional diária e recorrente, quando baixa o olho para orar, pede. Gente, a Bíblia fala que as vãs repetições não são boas diante de Deus. Eu já pedi num dia, já pedi no outro dia. O que eu vou pedir? Vou pedir no terceiro. Deus é surdo? Sabe o que a gente faz no momento de oração? Bota uma musiquinha lá e começa a exaltar a grandeza do Senhor. Sem brincadeira, muito tempo que eu não penso algo. Eu deixo 5 minutinhos no final da minha oração lá para alguma coisa. Deus, esquece não. O resto, meu irmão, o resto, sabe o que eu faço? Abro num salmo ali, fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma comunidade que me faz me esmerar a ser igual a Ti, nem anda sob o conselho dos escarnecedores. Obrigado pelos meus amigos, Senhor, que tem me levado ao Senhor. Senhor, Tu és grande, Tu és exaltado, Tu és poderoso. Como que é a tua vida de adorador? Eu estou tentando agora, nesse momento da mensagem, fazer uma rotina de adoração. Você já viu gente maluca? Assim, gente crente, mas meio doidinha? O crente doidinho que adora é assim. Ele vai pelo caminho, daqui a pouco acontece um negócio, fala assim, ele fala sozinho. Misericórdia, Deus, você viu fulano de tal? O que você está falando? Não, eu estou falando com Deus. É isso, é esse tipo de intimidade, sabe? Esse tipo de... É ter consciência, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, é ter a consciência de que Ele está presente. E à medida que Ele está presente, eu aprumo minha vida. Eu falo com Ele, eu adoro. Quantas vezes eu vejo um negócio lá em casa, meu filho fazendo uns negócios que eu gostei, e eu falo assim, ó, minha filha, eu falo assim, Senhor, muito obrigado pelos meus filhos, Senhor, muito obrigado, Senhor, faz deles umas flechas, não sei o que e tal, não sei o que. Quando faz um negócio errado, eu falo assim, por favor. Mas é essa consciência, sabe, de adoração. Gente, uma vida de um adorador, ela não apenas diz quem Deus é, mas ela está construindo o caminho para que Deus possa agir. Vocês percebem? É isso que o apóstolo Paulo e Silas estão falando aqui. Gente, a adoradora é a maior arma que abre caminhos para que Deus haja. Nós construímos milagres, nós construímos vitórias através do posicionamento que Deus é em nós, e dizendo assim, é o Senhor, vai lá, eu te agradeço, Senhor, eu já te agradeço pelo que Tu vais fazer, obrigado, Senhor, obrigado pela libertação que o Senhor já vai me dar. Eu estou nessa prisão, mas eu sei, Senhor, o Senhor tem coisa para mim aqui, eu te agradeço. Mas pastor, você vai falar assim, mas está faltando tudo. Se está faltando, adore. Essa é a grande arma que Deus precisa para construir um caminho excelente. No século XIX, em Londres, aconteceu algo muito importante. Aconteceu aqui também. Isso é um testemunho muito parecido com esse. O maior orfanato de Londres estava passando por uma recessão muito grande. Não tinha dinheiro, não tinha nada para dar para as crianças comerem. Centenas de crianças. Não tinha nada. E todas as crianças vieram pela manhã no refeitório com o seu canequinha na mão e não tinha um litrinho de leite para dar para as crianças. Não tinha absolutamente nada. Mas a equipe, a liderança daquele orfanato tinha orado o dia inteiro, a noite inteira, pedindo por provisão, adorando ao Senhor. Daí o líder vira e fala assim, gente, vamos ficar de pé. As crianças com a canequinha na mão, tudo vazio, e falou assim, vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor pela refeição que Ele vai nos dar. Vamos orar, mas antes de orar, vamos lá, fulano, canta um louvor aí. E eles começaram a cantar, te adorar. Não, brincadeira, não cantaram essa não. Às vezes cantaram a música. E antes que a música terminasse, toca lá na cidade, toca a campainha. E era o caminhão da padaria da cidade. Ele falou assim, ó, meu caminhão quebrou aqui. E eu estou com leite e pão, e eles vão estragar se ninguém usar. Vocês não querem receber essa comida? Aí o líder falou, pois bem, a gente acabou de agradecer, porque a gente já sabia que estava chegando. Sabe, gente, parece filme que eu estou falando. Parece para alguns mágica, mas não é, gente. Sabe o que é isso? Sabe qual é o nome disso? É fé. E mais que isso, é adorar por quem Deus é. Aí eu venho te fazer a pergunta, e se Deus não enviasse? Deus sabe o que é melhor para nós. Ninguém vai morrer do justo, a sua decisão, não vou mendigar o pão, gente, fica tranquilo.
Agora, vocês percebem, gente, que a postura nossa diante da vida de murmuração, de louvor, só vai fazer mal para a gente. Só é mal para a gente, sabe? A vida ou a morte, a bênção ou a maldição, está na minha e na sua língua. É o que a gente faz. Quem bem usa a sua boca, colhe do fruto. Ou quem mal usa a sua boca, prova do veneno. Como você tem usado a tua boca, meu amigo? Como você tem usado a sua boca, minha amiga? Você tem construído um caminho, você tem construído um caminho de milagres para que Deus se manifeste. Ou você tem destruído tudo aquilo que Deus quer fazer em você. Ele precisa da sua adoração para que milhões se rompam. Ele precisa. Um caminho de murmuração afasta Deus, faz com que a gente vá para o deserto, porque a gente não está preparado. Um caminho de adoração faz com que o sobrenatural de Deus venha sobre nós. Você tem espalhado morte ou vida? Uma vida de louvor e adoração gera para a gente libertação. Uma vida de adoração trilha um caminho para que o sobrenatural de Deus possa acontecer. Esse é o imperativo de Deus aqui hoje, gente. Como diz o salmista: todo ser que tem... Respira aí, então. Puxou um ar para dentro? Tem fôlego aí? Então o Senhor nos fala imperativamente: louve ao Senhor. A adoração diz muito a respeito de quem Deus é para nós, mas a adoração cria um trilho para que o sobrenatural de Deus se manifeste, gerando libertação, gerando cura, estabelecendo novos começos. Eu não consigo me esquecer do exemplo de Jonas. Deus pede para Jonas ir para pregar em Nínive, e ele foge do chamado dele. Ele vai para Tarsis. Jonas vai para Tarsis, e daí vem uma tempestade. Uma tempestade porque era Deus falando assim: ei, cara, você tem que ir para Nínive, você não pode ir para Tarsis. Preste atenção nessa história, e tem algumas coisas que a gente não consegue entender. E daqui a pouco, todo mundo foi ver, a tempestade chegou, e todo mundo falou: alguém está provocando essa tempestade, não é possível, alguém está provocando essa tempestade. Até que Jonas falou assim: sou eu, pode me jogar no mar que o negócio vai melhorar. E eles jogaram Jonas no mar, e depois a gente conhece a história, um grande peixe engoliu, uma baleia, sei lá. E a gente sabe, como que alguém vai sobreviver de um engolimento de uma baleia, e ficar lá por um tempo. Ali era o fim de Jonas. Mas o texto foi muito claro no capítulo 2 de Jonas, que ele tomou duas posturas que não só o salvaram, como colocou ele em direção ao trilho que Deus tinha para ele. Veja bem, o louvor nos coloca no trilho, olha isso. Versículo 1 do capítulo 2: então na barriga do peixe, Jonas orou, oração, e ele começou a falar de quem Deus era para ele e tal, não sei o que. E no meio da oração, no versículo 9, ele rompe numa adoração, no meio da barriga da baleia, meu irmão. Meu irmão, se tu reclama que tu está com dívida, imagina dentro da barriga da baleia. Dentro da barriga da baleia. Não sei como Jonas adorou, mas aqui diz o texto: eu adoro a ti, ó Eterno. Olha a oração de Jonas: e canto de gratidão, e vou fazer o que prometi. A salvação a ti pertence, Eterno. Então Deus ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Gente, aqui ó, foi a adoração. A adoração mudou a história de Jonas quando ele tinha mais nada, quando ele não tinha mais saída. Tudo começa com uma postura certa. Talvez essa seja a sua história hoje. Dentro da barriga de um peixe, fim de linha, não tem o que fazer. Mas hoje o Senhor te traz aqui essa manhã e te lembra que a última palavra é dele, e nada deve ser considerado o fim. Quando a tua boca, você constrói um caminho para que o sobrenatural do Senhor se manifeste. A pergunta aqui é: quantos aqui hoje estão na barriga de um grande peixe que não vem mais saída? Quantos são? Hoje o Senhor te chama para que você tome uma posição. Abra sua boca, comece a dizer quem Deus é, comece a dizer que Ele é maravilhoso e grande, que Ele tem o controle da história. Abra sua boca e lute com as armas que Deus te deu.
Abra sua boca e ofereça a Deus o que lhe cabe, para que Deus te vomite de novo para a vida. Presta atenção aqui. Qual é a sua postura? Talvez um momento de barriga de peixe, que não tem mais solução. É esse momento. É o próprio peixe que vai falar para você: meu filho, minha filha, está na hora de orar, está na hora de adorar. Por que eu falo que é o peixe? Eu queria que você acompanhasse esse vídeo. Talvez esse é o seu momento, esse é o seu lugar, e o Senhor te chama. Me tirar de você, mas você me deixou com você. É como se Deus estivesse falando para você: independente da barriga do peixe. É como se essa criança tivesse sido usada por Deus, dizendo assim: mãe, meu diagnóstico não é o final para você não. É como se Deus estivesse usando a própria situação. Sabe, como se os guilhões que estão te prendendo abrissem a boca para você e falassem assim: você não está percebendo que ainda lhe cabe algo? Você ainda tem uma arma para lutar. O Senhor está cuidando de você. Deus não perdeu o controle da história. A história está na mão dele. A pergunta aqui hoje é: quantos aqui estão na barriga de um grande peixe que não vem mais saída? Hoje Deus te lembra que a adoração faz vomitar o peixe. Ou seja, Ele te coloca novamente no caminho de que Deus tem para você. A adoração faz as correntes se romperem. A adoração derruba as muralhas, como aconteceu em Jericó. A adoração refaz tudo ao nosso redor. A adoração derruba as potestades do mal. A adoração gera libertação. A adoração prepara o caminho para uma vida manifesta do sobrenatural de Deus. Presta atenção. O que sai da sua boca hoje tem honrado a Deus? Ei, não constrói contra a tua vida não. Chega de murmuração. Ou você acredita que Deus está no controle ou não está. E o pior, a tua murmuração, a percepção a respeito de quem Deus é, ainda atrasa os planos de Deus para a tua vida, cara. E rompa numa adoração ao Senhor, independente do seu momento, dizendo: olha, o Senhor está cuidando de mim, Ele está no controle de tudo, Ele é quem vai fazer, é Ele quem faz, a última palavra vem dEle. Hoje, o Senhor te convida a colocar louvor na tua boca novamente. É dia de romper em louvor e construir caminhos para ser alcançado pelo sobrenatural de Deus. Está na hora de ajudar Deus, né? Entre aspas. Fazer o que é a tua parte. Abra sua boca. Ele prometeu: construirá caminhos. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que o Senhor aqui está, cuidando de mim. De um lugar alto não vão me lançar, só para demonstrar o seu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso eu resistindo estou. Quando minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o
que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia! Você pode ficar de pé, vamos adorar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que o Senhor aqui está cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Existindo estou quando a minha força se esgotar. O seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te amar tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Presta atenção aqui. Hoje o Senhor te chama para lutar, voltar para a guerra, voltar para a guerra. Pegue novamente a sua ferramenta. É momento de altos pulmões dizer: o Senhor tem controle da minha vida, Ele domina tudo. Se é na prisão que é para eu estar, eu vou estar. Se é no alto monte que eu tenho que estar, eu vou estar. Hoje é momento de reaprumar louvor e adoração apenas ao Senhor. Hoje é momento de pegarmos a nossa guerra, a nossa arma, e voltarmos para frente de batalha, sabendo que é algo que me cabe. Eu adoro ao Senhor enquanto Ele constrói um caminho excelente. Mas talvez a tua pergunta é: mas eu não tenho força para isso, pastor. Como? Eu não tenho mais força para adorar, eu não tenho mais força para nada. Então hoje eu quero te dar uma ferramenta. Jesus estava em Nazaré, ensinando as parábolas do reino, até que os amigos de um paralítico, que não tinham força para se chegar até Jesus, escutaram que Jesus estava ali. Foram na casa do paralítico e falaram assim: cara, Jesus está aí, eu creio que Ele pode te curar. Mas eu não consigo chegar até lá. Sabe o que ele fez? Botaram o paralítico na maca e foram em direção ao lugar. Quando chegaram lá não dava para entrar. Você pensa que eles desistiram? De jeito nenhum. Nada de desistência. Eles viram uma fresta e uma possibilidade de subir pelo telhado. Eles subiram com um amigo no telhado e destamparam o telhado e colocaram o paralítico na frente de Jesus. Jesus foi claro, porque quando ele olhou aquele paralítico, diz o texto, vendo-lhes a fé, disse: levanta e anda. Vendo-lhes a fé. Era a fé de quem que Jesus estava vendo? Dos amigos. Eu imagino assim, os amigos lá em cima, olhando para baixo, o paralítico na cama. Jesus vendo-lhes a fé. Jesus deve ter olhado para cima e falou assim: para vocês saberem que eu sou Deus, levanta e anda.
Sabe, de vez em quando nós não temos nem mais condição de abrir a boca para louvar. Eu queria que hoje a gente fizesse um momento de pegar paralíticos pela mão e levá-los a Jesus. Eu queria chamar os líderes de célula aqui na frente agora. Eu queria fazer um convite para que a gente pudesse orar nesse momento. Você que precisa de uma intervenção de Deus, assim como Paulo e Silas, e quer criar um caminho de louvor ao Senhor, para que Ele haja com o seu sobrenatural. Eu queria que nesse momento você saísse do seu lugar. Se você precisa de algo no Senhor, saia do seu lugar nesse momento. Nós vamos terminar esse culto orando nesse momento, dizendo assim: Senhor, eu estou aqui, eu abro um caminho para o Senhor, eu estou em direção à Tua presença hoje. Por favor, vem e faz. Sai do seu lugar nesse momento. Nós vamos cantar uma música agora. Presta atenção nessa música. Essa música é maravilhosa. Vamos cantar. Uma mesa preta. Você pode encher essa casa de adoração enquanto o pessoal vem à frente. Olha isso. Na presença dos que são contra mim. Aleluia. Talvez o seu caso seja preciso de cura. Tira a minha depressão, a minha parte financeira. Sai do seu lugar. Assim que eu luto minhas guerras. Olha isso. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei. Olha isso. Fale isso de novo, diga: eu creio, que eu creio, e eu creio que a morte venceu. Diga isso, diga isso, diga isso. Enche essa casa de adoração, diga, diga. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Escuta isso. No vale caminha junto a mim. Olha isso. É certo, misericórdia e bondade segue-me. Olha as nossas armas, ó, ó. Minhas armas são louvor e gratidão. É isso. Assim que eu luto Aleluia. minhas guerras. Vem sobre nós. Assim que eu Luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Louvor, adoração, dizendo que Ele é o centro. Ele é o centro. Mas é assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. É o Senhor que fala isso pra gente hoje. Aleluia. Mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas enche esse lugar com adoração. Você que está no banco, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Diga: Senhor, Tu és o motivo da minha vida. Senhor, abre
abre espaço, nós abrimos espaço para que a sua atuação venha sobre nós. Senhor, nós abrimos espaço para que o seu reino esteja estabelecido. Senhor, nós te coroamos, nós te coroamos, nós te amamos, Senhor. Senhor, tu és tudo para nós. Diga isso ao Senhor: Senhor, tu és tudo para nós, tudo para nós, Senhor. Nós arrancamos toda incredulidade, toda murmuração, nós arrancamos tudo. Tu és tudo para nós. Seja entronizado, Senhor. Seja entronizado, Senhor. Aleluia. Seja exaltado. Assim que eu luto minha. Você pode soltar a sua voz, diga: Senhor. Diga: assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas. Oh, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Nós vamos terminar esse culto exaltando o Senhor. Tem uma música que eu gosto muito, e é bem antiga. Nós vamos engrandecer o Senhor. Diga assim, ó: ser engrandecido, ó Rei da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Diga: és a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltam. Vamos dizer aleluia, te louvo. Diga, diga: aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Diga mais uma vez, diga: aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Diga: aleluia, te louvo. Diga: aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, sobre todos é Senhor. Que o Senhor seja engrandecido nesse lugar, Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, que toda cadeia que nos prenda essa manhã possa ser irrompida por uma adoração a quem Tu és. Muda a nossa vida, Senhor. Nos dá, Senhor, coração de adorador. Coração de adorador. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Que essa manhã possa ser marcada por libertação. Libertação, transformação. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos mostre que o Senhor está no controle, mesmo que não pareça. E que a paz que excede o entendimento nos alcance. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. A Ti seja a honra, a glória, a nossa vida, o nosso ser, tudo é Seu. E assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Nossa vida, o motivo do